Tá? Boa tarde, bem-vindos ao Gabinete de Estudos Holístico-Peneses. Eu sou Hélia Silva, sou arquiteta. Comigo tenho o professor João Neto. Oi, que isso está a fazer barulho, mas agora estou a falar direitinho, não é? Tenho connosco o professor João Neto, que é diretor do Museu de Farmácia, presidente da Associação Nacional de Museologia de Portugal, professor associado de História da Medicina, que tem vários prémios no currículo, e aquele que eu prefiro é o melhor programa educativo, que é uma das coisas que eu mais gosto. Porque eu acho que é por aí que nós ensinamos os miúdos e é por aí que as coisas vão avançando. O professor João Neto hoje vem-nos falar sobre boticários no âmbito da exposição que nós temos e sobre profissões. Quando estávamos a discutir os objetos que íamos pôr ali naquela pequena vitrine, temos ali umas faturas muito divertidas sobre que o exercício da botica. Do exercício do boticário, e temos um documento que está na exposição sobre a botica do convento de Hospital Real de Todos os Santos. Peço desculpa, estive o dia todo a trabalhar em conventos e agora comecei a história do convento e baralhei. Professor, é consigo. Muito boa tarde, muito obrigado pelo amável convite. Antes de mais, quero dar os parabéns pela magnífica exposição que vocês e toda esta equipa que está aqui nos estudos que criou. Aos museólogos, eu não digo curadores, porque nenhum de nós trabalha no Ministério da Saúde. Nós somos museólogos, tratamos de museologia dos museus, independentemente da formação que nós temos por base. Mas é por aí que nós devemos caminhar. É uma exposição sobre Lisboa, muito bem feita, muito interessante, que deve ir para os espaços do concelho e deve viajar por todas as juntas de freguesias de Lisboa, porque fizeram um excelente trabalho. Não tenho que agradecer nada. Em nome da equipa, agradeço. É altamente de excelência. É mesmo muito agradável e muito interessante conhecer a nossa cidade de Lisboa. Fizeram-me aqui um repto que é falar sobre boticários, que é um assunto que eu não conheço, portanto vou tentar fazer de maneira que vocês possam sentir atraídos pela profissão de boticário, mas que também possam, quando puderem, visitarem o Museu da Farmácia. Como estão a perceber, a esta hora do dia é difícil manter os olhos abertos, por isso é que eu começo com este slide que eu julgo que estão a ver, que é poderem estar com os olhos abertos, mas também, ali como o gato, relaxarem um pouco sobre a charupada que eu se calhar vou-vos dar durante algum tempo, mas sendo de farmácia, portanto, o xarope está muito bem ligado a nós. Para passar, vamos então mostrar aqui este tema. É de veras interessante esta aula, sobretudo do século XVII, século XVIII, e eu nunca mais me esqueço quando nós abrimos um museu em 1996, muitas das pessoas viam o museu e perguntavam: mas vocês são assim tão antigos? E vocês já tinham livros? Eu pensava que vocês eram assim daquelas coisas das ervinhas, das bruxarias, e foi um desafio. E continua a ser um desafio aquilo que nós fazemos no Museu da Farmácia. Portanto, a nossa vida durante muito tempo, e eu quero chamar a atenção que o meu sogro era de Vila Franca de Xira, e no século XX, e estou-vos a falar nos anos 90, ainda recebíamos receitas das bruxas da zona de Vila Franca de Xira, portanto,
As bruxas passavam algumas receitas, entre aspas, e que iriam buscar algumas substâncias à farmácia. Portanto, esta questão da religião e da magia nunca foi colocada muito de parte, porque há um conhecimento do interior, muitas vezes mais ligado ao interior do país, que mantém esta ligação espiritual e mágica ligada à saúde. Uma das referências que nós temos no museu, muitas das peças que os meus amigos vão ver são peças do Museu da Farmácia, e a nossa história e a nossa atividade farmacêutica consolida-se na Idade Média e sobretudo a partir do século VIII, sobretudo no mundo árabe-islâmico. Nós, anteriormente, tínhamos estas funções e as competências estavam divididas por muitas pessoas, o que fez com que no mundo árabe-islâmico houvesse aqui uma tentativa, com sucesso, de consolidar a profissão farmacêutica e o espaço de farmácia. Portanto, é a partir, sobretudo, desta altura que nós começamos a ter aquilo que chamamos farmácia, como nós hoje conhecemos. E este dado é muito interessante porque toda esta estratégia de acesso ao medicamento e à própria profissão vai ser regulamentada na Europa a partir do século XIII. A peça que os meus amigos estão aqui a ver, é uma farmácia que eu trouxe da Síria antes de começar a Guerra Civil. O museu está dividido entre Lisboa e Porto, e aqueles que forem ao Porto terão a oportunidade de ver esta farmácia que eu trouxe. É uma farmácia de um palácio, não é farmácia urbana de rua, é de um palácio, e que foi possível trazer para Portugal e que está em exposição no nosso museu no Porto. Como eu vos disse, aqui a grande questão no século VIII é garantir a acessibilidade ao medicamento com segurança, e o que vai fazer com que haja exames, e as competências dos profissionais que trabalham na farmácia eram altamente reguladas, como até hoje. E uma das situações que era necessário era verificar se tínhamos todas as substâncias oficiais de matéria-prima na nossa farmácia, como também garantir a qualidade da preservação. Isto fez também com que haja uma evolução, haja aqui uma situação muito importante a nível tecnológico na preservação do medicamento, no qual estão a ver estas peças árabe-islâmicas da coleção do Museu da Farmácia, porque elas são cerâmicas vidradas. Portanto, são potes de farmácia, vasos de botica já vidrados, o que para nós era muito importante, porque aquilo que nos pode mais custar dizer a uma pessoa é ir à farmácia e nós dizermos que nós não temos um medicamento. Portanto, o tempo tem que ser nosso aliado, e a inovação tecnológica na arte aqui da cerâmica vai-nos dar aqui uma imensa ajuda para nós garantirmos a saúde às pessoas, mas, sobretudo, termos esta capacidade de dizer a todos que nos chegam até nós, dizer sim, nós temos. Outro lado importante vai ser a química. E os primeiros passos da química são dados exatamente nas boticas árabe-islâmicas. E nós temos a certeza que eles estavam a desenvolver bem já os belos princípios da química. Muitas vezes as pessoas dizem, será alquimia? Não, é mesmo química a sério, porque a ideia era mesmo garantir a eficácia de medicamentos para tirar o sofrimento das pessoas e dar esperança às pessoas. A alquimia está a ser muito desenvolvida, com muito gosto, é noutra área geográfica, que é o Império Chinês, o Império do Meio. No mundo árabe-islâmico, nós estamos mesmo a dar os primeiros grandes passos para a química, que vai dar um enorme salto no século XVII, século XVIII. E nós podemos ver sempre essa situação pelos almofarizes árabe-islâmicos, que começam a ser cada vez mais resistentes, mais de metal, sobretudo de bronze, como estão a ver estes dois existentes também no Museu da Farmácia.
Como eu vos disse, muitas das pessoas perguntam, então, mas o vosso conhecimento é de ouvido? Não, é um conhecimento livresco. Portanto, desde sempre que houve esta necessidade de garantir o sucesso do medicamento, garantir a partilha do conhecimento desses medicamentos. Por isso, o livro vai ser um elemento importante no ensino de farmácia, dos farmacêuticos, mas sobretudo para garantir algo muito importante até aos nossos dias, que é evitar o erro. E através da escrita, desta brilhante invenção que nós criámos, que o ser humano criou, a escrita vai permitir exatamente algo que ainda hoje todos nós utilizamos, que é a receita, a prescrição médica. E já agora também posso dizer que o Museu da Farmácia tem nas suas coleções uma das receitas médicas mais antigas da humanidade, da escrita cuneiforme. Portanto, é mais um momento para visitar o próprio museu. E como estão aqui a ver, no topo, aqui do lado esquerdo, nós temos o manuscrito de Avicena. Portanto, Avicena foi um dos grandes cientistas da Idade Média no mundo árabe-islâmico. Ele vai recolher muito do que é o conhecimento também da antiga Grécia, dos romanos, também da Índia, que por vezes esquecemos, mas também do conhecimento da Índia, e isso vai fazer com que os livros manuscritos ganhem aqui um poder do conhecimento muito grande. Claro que este conhecimento torna-se muito mais forte com a invenção de Gutenberg. Há aqui uma maior capacidade de difusão do conhecimento farmacêutico, de como fazer, de como preservar. Novamente, quero chamar a atenção, desde as primeiras cidades da humanidade, há uma enorme preocupação por parte dos governantes para garantir a saúde das pessoas. As pessoas não eram largadas ao seu destino, porque era preciso garantir cidadãos que possam desenvolver a economia, possam pagar impostos, é uma sina que nós temos na nossa vida, mas também estarem preparados para a guerra. Daí que as profissões da área da saúde fossem sempre profissões altamente regulamentadas, e nesta altura do mundo islâmico para depois a Idade Média, nós vamos ter a divisão das profissões. As profissões ficam imediatamente divididas, o boticário está impedido de fazer diagnóstico, como os médicos estão impedidos de fazer medicamentos. Portanto, há imediatamente esta divisão que é feita por lei, já no século XIII, por toda a Europa, e também em Portugal também desde muito cedo vai acontecendo essa situação. A nossa vida vai estar, do ponto de vista científico, vai estar ligada a duas áreas. Uma é a área religiosa. Portanto, como sabem, uma das grandes missões da própria Igreja é o curar. Não é só curar a alma, mas é também curar o corpo, através da farmácia. A medicina, julgo que sabem, não era assim tão bem vista, porque tocava no corpo, podia até abrir o corpo e tocar na alma. Por isso é que os cirurgiões estavam num nível abaixo da sociedade dos ofícios mecânicos, tal como os boticários. Os físicos, assim, como não tocavam, faziam o diagnóstico, estavam outro estatuto social. Mas, a nível farmacêutico, os conventos e os mosteiros vão ser essenciais para o desenvolvimento da farmácia e da própria acessibilidade ao medicamento. As ordens são rivais, aquele lado do espírito cristão muitas vezes não era propriamente o mais assegurado. Portanto, a sustentabilidade dos conventos e dos mosteiros levava a grandes rivalidades entre as várias ordens, e muita dessas rivalidades passava exatamente pelo conhecimento que vão ter dos medicamentos. Porque, da minha experiência, até ligado ao mosteiro de São Vicente de Fora, o que era normal era muitas vezes a existência de uma botica para o tratamento
das pessoas que estavam dentro dos mosteiros e dos conventos, mas existia sempre uma botica para a venda dos medicamentos para o exterior, para a sociedade. E daí a existência muitas vezes, aqueles medicamentos secretos que mantinham a sustentabilidade, porque era o segredo daquela ordem, era o segredo daquela botica, daquele mosteiro, daquele convento, que faria com que as pessoas deslocassem muitas vezes largos quilómetros para aceder ao medicamento daquele mosteiro ou daquele convento. E a sustentabilidade destes mosteiros e conventos passava muito pelo lado da farmácia, da cura do corpo. Havia um problema para os boticários não religiosos, é que estavam isentos de impostos, o que fazia com que houvesse sempre aqui alguma questão de guerra entre os boticários não religiosos, ou as boticas não religiosas e as boticas religiosas. Portanto, a malta tinha que pagar impostos, o que tornava a vida mais difícil. E não sei se recordam, ainda há relativamente pouco tempo, há uma vintena de anos, houve uma situação que numas eleições vieram exatamente com aquela conversa de que havia uma área também social que não deveria pagar impostos, o que seria uma injustiça num país democrático onde a justiça é para todos. Os boticários privados estão também espalhados pelo país, sobretudo nas grandes cidades e nas cidades costeiras, ou nas cidades perto das fronteiras, porque a passagem de pessoas faria com que, até pelas peregrinações, fariam que eles estivessem sempre mais ou menos preparados para acudir. Como disse, tinham sempre esta rivalidade com as ordens religiosas, porque um medicamento feito numa ordem religiosa tinha logo uma outra questão, tinha logo ali uma outra componente espiritual. E eu nunca mais me esqueço que quando em 94 fizemos a exposição em São Vicente de Fora, naquela grande exposição, foi, salvo erro, 5 séculos de missionação portuguesa, encontros de culturas, o Museu da Farmácia recuperou a botica. E na história daquela botica dizia-se que crescia uma planta que curaria uma série de males. E o interessante da história é que quando nós abrimos a exposição e quando a botica tinha lá a exposição, essa planta nasceu no local que dizia que ela nascia, que era à porta da botica. Portanto, como estão a ver, muitas vezes as lendas têm este fundo de verdade muito interessante. Outra questão que vamos passando com o tempo e vamos deixando aqui uma época mais medieval, atenção, e eu digo sempre que a Idade Média não é assim aquilo que dizem que é uma idade obscura, fez muita ciência, e muitas vezes nós temos que saber perguntar, quando dizem que é de Dark Ages, qual é a parte do mundo que estão a falar, porque, volto a dizer, se nós pensarmos quer no mundo árabe-islâmico, quer no mundo do Império Chinês, a ciência farmacêutica desenvolve-se muito. E nós também na Europa, devido àquilo que por vezes hoje nós esquecemos, a rota da seda não era apenas uma rota de mercadorias, era uma rota de conhecimento que trazia grandes novidades para o desenvolvimento, e uma das minhas áreas em que eu sou especialista é as cruzadas, mas do ponto de vista da saúde. E quando nós estudamos as cruzadas, vemos que aqueles 200 anos em que as cruzadas estão exatamente naquele local que eu espero que volte a ter paz nos nossos dias, foram momentos de grande desenvolvimento científico. As cruzadas foram também 200 anos na área da ciência, sobretudo da medicina e sobretudo da farmácia, foram 200 anos de grande desenvolvimento científico. E claro que este desenvolvimento científico também está à par de nós interpretarmos o corpo.
E cada vez mais nós vamos percebendo, até pelo conhecimento que vamos ter da circulação sanguínea, mas vamos percebendo que a nossa máquina, o nosso corpo é uma máquina e que tem que ser analisado exatamente como uma máquina. O que nesta altura, que quando nós já estamos a caminhar para o século XVII, século XVIII, ainda vamos tendo esta máquina, mas a causa das doenças são sobretudo pelo desequilíbrio destes humores. Portanto, a existência destas substâncias, destes líquidos, fariam exatamente que a doença aparecesse. E o que vai acontecer é que muitas vezes temos algum destas substâncias a mais e, portanto, estando a mais, estamos em desequilíbrio. Por isso é que a maior parte dos tratamentos até ao século XIX vão ser as purgas. Portanto, tirar o excesso do nosso corpo, quer através de vomitar, levar as pessoas a vomitarem, ou tão simplesmente aquilo que é o mais conhecido, que são as sangrias. Não as sangrias que nós hoje temos nos restaurantes portugueses, são exatamente aquelas sangrias que ou eram feitas através das sanguessugas, muito habituais à beira de qualquer rio português, ou através dos famosos cortes, onde muitas vezes aquelas bacias recortadas, que se diz que bacias de barbeiros, eram também bacias de barbeiros para se fazer as sangrias, para tirar o sangue a mais. Portanto, e a base de muito deste conhecimento está nestes 4 humores, destes 4 órgãos que estão aqui a ver, que leva exatamente depois um pouco às características das pessoas. E claro que sempre que possível, o que era normal, sempre consolidado naquilo que é mais importante nas nossas culturas, seja ela cristã, seja ela muçulmana ou mesmo judaica, que é o livro. Portanto, o livro sempre como base do suporte científico para o desenvolvimento do conhecimento. Em termos de matéria-prima, portanto, até ao século XIX, isto vem tudo, como eu vos disse, tudo muito bem esquematizado. Era preciso ter isto tudo muito bem ordenado, porque se as matérias-primas também não estivessem devidamente catalogadas e referenciadas, no qual até se vai verificar a validade, não se podia abrir botica. É que não se podia abrir botica de qualquer maneira. Tinha que haver inspeções e o Estado e os governantes das cidades iam regularmente às farmácias verificar se a pessoa tinha feito o exame, quais eram as competências daqueles que trabalhavam lá, se tinham todas as substâncias que eram oficiais, que todas tinham, como também os utensílios de botica. Portanto, chegava-se a esse ponto de saber se realmente a botica estava capacitada para salvar as pessoas. E como estão aqui a ver, em termos de substâncias, tudo o que possa existir no nosso mundo tinham algum valor terapêutico e daí ser muito utilizada nas farmácias. Outra nota que é muito importante para este mundo que nós vemos nas farmácias é as farmacopeias oficiais. Foi sempre existindo só códigos ou listas, mas com o desenvolvimento do livro impresso, cada vez mais, e para garantir a realmente eficácia das competências dos farmacêuticos, mas também das outras áreas da saúde, cada vez mais as substâncias, as doses e a própria finalidade dos medicamentos tem que ser garantida por livros oficiais e vamos ter as farmacopeias. As farmacopeias são um elemento essencial para a garantia da saúde das pessoas. O que começa a ver é que cada cidade acaba por ter a sua farmacopeia.
o que leva um pouco àquilo que acontece hoje em Espanha, em que as regiões têm às vezes legislações diferentes e normas diferentes, o que leva por vezes a algum ali conflito, e levava muitas vezes a algum conflito a existência de procedimentos, regulamentos diferentes de cidade para cidade. Por isso, mas existia um livro que era para ajudar exatamente a quem exerce a botica, mas também aqueles que avaliam o exercício de boticário também tivessem algum dado substancial para garantir essa verificação. E as farmacopeias são realmente um dado essencial. Para nós, muitas vezes, são o elemento, são os nossos grandes livros que nós vamos encontrar o caminho quando nós temos os inventários, vamos perceber exatamente se nos inventários das boticas realmente se está de acordo com a parte oficial. Eu estou-vos a dizer isto porque a sustentabilidade das farmácias, das boticas, tinha também o lado da inovação. E as boticas tinham que muitas vezes inovar para realmente criar essa sustentabilidade. Sejam elas de religiosas, sejam elas exatamente das laicas. E a pressão estava sempre do lado das laicas porque eles tinham que realmente criar inovação para exatamente as pessoas terem que ir lá e terem exatamente essa rentabilidade ao seu conhecimento. Portanto, por vezes, não vou dizer que fossem todos, mas a inovação e a investigação era sempre essencial nesta atividade. Claro que muda com o Marquês de Pombal e Dom José, em que, e até mesmo com a criação das universidades e com o conhecimento dos jesuítas, tudo vai mudando. Portanto, e a química que era olhada com alguma relutância sobre se era boa, se era má, e esta relutância tinha a ver com poder, porque, como sabem, conhecimento é poder, e tendo os conventos e os mosteiros muito do poder de curar, claro que não viam com bons olhos que a química também entrasse pelo aquele seu lado. Mas as universidades, e novamente a importância do próprio livro, vai fazer com que gradualmente a química vá entrando nas nossas vidas, e daí que toda esta química vai dar, é uma das partes científicas que vai dar origem àquilo que nós também vamos designar o iluminismo. Portanto, a luz da ciência vai entrar nas nossas vidas e vai entrar cada vez mais pelos medicamentos e até pela literatura. E um dos aspectos é que, à medida que os medicamentos químicos estão cada vez mais fortes na sociedade, porque esse conhecimento circula mais rapidamente, temos mais pessoas capazes de fazer esse conhecimento, de tirar exatamente as competências nas universidades e nas escolas de ser boticário, e vai fazer aquilo que os governos sempre tiveram, que é, vamos lá saber se têm mesmo competências. Daí que tinha que existir um exame do boticário ao físico-mor para garantir, e daí depois ter a licença para a abertura e para o exercício de boticário. Portanto, e estes exemplos de exame e de licença o Museu da Farmácia também tem. Esta exigência científica leva também a uma revolução na regulamentação da própria atividade farmacêutica. E o que é que vai acontecer? Da farmacopeia lusitana do Frei Caetano de Santo António, muito ligada à botica de São Vicente de Fora, no qual, como eu vos disse, passava muito pela capacidade de inovação das próprias pessoas, mesmo das boticas religiosas, mas temos que acabar com isto. E temos que acabar deste sentido. Um português que vá do norte ao sul, ao oeste ao oeste, tem que ter esta capacidade de saber que há em todas as farmácias, em todas as boticas, as mesmas substâncias, as mesmas capacidades de curar, os mesmos medicamentos oficiais. E aí passamos de
de uns livros das farmacopeias muito localizadas nas cidades para as farmacopeias gerais, em que a Dona Maria vai exatamente compilar e vai pôr o fim a esta possível confusão, e assim todos passam a saber, em qualquer parte do país, quais os medicamentos e as suas finalidades. Claro que e esta que estão a ver é a única botica do século XVII, século XVIII que existe em Portugal, que está no Museu da Farmácia. É uma botica que veio de Paço de Sousa. Portanto, o que aconteceu foi que, como sabem, com a extensão das ordens religiosas, muito do património foi vendido em leilão. Por isso é que nós que estudamos a história acabamos por ter acesso e ter um conhecimento aos inventários destes leilões, e aí vamos tendo a noção da própria capacidade daquelas boticas, porque quando começamos a ver as centenas de referências, quer de vasos de botica, sejam de cerâmica, sejam de vidro, a larga dezenas de almofarizes e de outros utensílios, e também aquilo que eles compravam, nós vamos percebendo a capacidade e a importância que aquelas boticas iam tendo nos seus locais. E graças a Deus que, sobretudo à Torre do Tombo e a outros arquivos, e à importância dos arquivos, nós vamos ter assim documentos reais para conhecer, que é um problema hoje em dia que vamos tendo, com esta desmaterialização de tudo o que seja papel. Um dia mais tarde, quando os nossos colegas do futuro, daqui a 70 anos, quiserem fazer a história das instituições, não encontram nada, porque está tudo desmaterializado. E com um apagão, segundo apagão, ou alguém que carregou no botão errado, e toda uma história, se calhar, de dezenas, centenas de anos desaparece, e ficamos realmente com um grande apagão no nível de conhecimento. Eu chamo a atenção de uma outra questão. Apesar de nós vivermos no iluminismo, em que a ciência toca-nos todos os dias, mas quer nas boticas, quer nas enfermarias, quer nos hospitais, a componente religiosa tem que estar. Portanto, estas zonas têm geralmente sempre um santo. E têm sempre um santo porque a Igreja, sobretudo a partir das pestes, para criar alguma esperança, porque nós não tínhamos capacidade não tínhamos capacidade de curar as várias variantes da peste, só tínhamos capacidade muitas vezes de dar esperança, e muitas vezes a esperança era fazer medicamentos que tirassem a dor e tirassem muitas vezes o cheiro da morte. E a Igreja cria uma grande campanha de marketing, que é: todos os santos são capazes de curar uma doença. E todos eles têm esta capacidade de estar no local onde nós hoje, e sobretudo os jovens, conseguem colocar tudo aquilo que é importante na vida deles, que é na cloud. E os santos estão na cloud, porque têm que estar na cloud, porque nós podemos estar em qualquer parte do mundo e temos que ter acesso rapidamente a esses santos. Por isso eu digo sempre que a rede Wi-Fi não foi criada por nenhuma empresa de tecnologia avançada, foi criada exatamente pelo nosso espírito religioso de querer aceder rapidamente àqueles que nos também podiam ajudar a curar. Portanto, a importância das figuras religiosas em ambientes de saúde é muito importante, porque até o contacto com os olhos pode levar ao milagre da cura. Daí a importância de existir estas imagens. Portanto, e estamos a desenvolver cada vez, apesar deste lado religioso, estamos cada vez mais a desenvolver a química. As farmácias têm que aumentar o seu espaço de produção, portanto, os laboratórios são um elemento importante na nova farmácia, da farmácia do século XVII, século XVIII. Há cada vez mais pessoas, as pessoas movimentam-se cada vez por muito mais longe, as pessoas, como qualquer um de nós, não gosta de sofrer durante muito tempo, portanto, a procura é sempre aquela que nos pode dar uma garantia rápida de aliviar a dor, o sofrimento
e a própria doença. E a química vai criando essas condições. E vai criando-se condições de rapidez das próprias substâncias, que cada vez mais nas farmacopeias, como estão ali a ver ali uns tratos, a química, e é química, não é alquimia, apesar de ter alguma simbologia, é a química que está a criar essa rapidez de atuação das substâncias dentro do nosso corpo. E claro que nós vamos conhecendo a natureza e vamos conhecendo também a química do nosso mundo graças a esta grande inovação do século XVII que se chama microscópio. Sem o microscópio, eu digo sempre, não teríamos a possibilidade de ter tão rapidamente a vacina contra o Covid, e ainda hoje o microscópio é um elemento essencial. E um destes elementos essenciais da nossa vida, sobretudo século XVII, século XVIII, são as famosas águas de Inglaterra. Eu trouxe só apenas aqui a água de Inglaterra, porque o Museu da Farmácia tem aqui tem estas duas garrafas. A água de Inglaterra é essencial no desenvolvimento até da geopolítica, o desenvolvimento dos impérios, e os impérios cada vez estão mais no interior dos continentes, que vai chocar com novas doenças, com novos problemas, e uma das questões é baixar a febre. E o quinino vai ser um elemento essencial que nós vamos ter para baixar a febre, e a água de Inglaterra foi um dos elementos essenciais para esta nova geopolítica, ou tão simplesmente, às vezes as pessoas esquecem que a malária também existia em Portugal. É só nós pensarmos, olharmos para o nosso Portugal, vermos onde é que temos arrozais, e que se um dia quiserem saber a saúde das zonas onde existiam arrozais, a malária estava sempre presente, daí a importância do quinino e das águas como esta da Inglaterra. Se não gostavam do sabor, tem um bom remédio que era Bergin, que também é uma nova bebida que do século XVII, do século XVIII está a ser utilizada, o gin tónico, portanto, junta aqui desde o século XVII, século XVIII, como uma bebida essencial e também medicinal. É uma das bebidas farmacêuticas que mudaram o mundo. Mas o que vai mudar o mundo é claramente a peste negra. E a peste negra no século XIV, nas primeiras vagas, e depois nas segundas grandes vagas do século XVII, século XVIII, bate-se à porta de uma forma brutal, como estão a ver ali a ideia de uma mortalidade que vai desde 30% a 70%, e sobretudo no centro da Europa é horrível a taxa de mortalidade, mas também a taxa das pessoas que eram tocadas pela doença, porque temos que pensar, não era só das mortes, e todos nós passámos muito pelo Covid, e aqueles que tiveram Covid estavam vivos, mas não trabalhavam. Portanto, existiam, mas não existiam enquanto elementos ativos da sociedade, e a peste trouxe exatamente isso. Trouxe uma estagnação muito grande da economia, da vida. Como eu vos disse, os medicamentos não eram propriamente, não tínhamos a capacidade, o que fez exatamente de que as pessoas cada vez mais se sentissem cercadas, porque estamos cercados, não há sítio onde nós possamos ir que não fôssemos tocados, porque ela vinha pelo mar, vinha por terra, vinha por qualquer outro meio, e as pessoas sentiam exatamente este desespero de combater. E claro que as farmácias do século XVII, século XVIII tinham que ter uma resposta, e a resposta é: se nós estamos a descobrir um novo mundo, portanto, e se nós já tínhamos os famosos gabinetes de curiosidades conhecidos no século XV, século XVII, porque os gabinetes de curiosidades nasceram todos em farmácias, claro que então, ainda mais na segunda vaga da peste, vamos mostrar às pessoas que temos exatamente inovação, esta inovação que nós ouvimos sempre nos nossos dias, mas a inovação não só do ponto de vista científico, portanto, mostrando que quer crocodilos, tartarugas
unicórnios tínhamos na farmácia, e de tudo isto nós podíamos fazer medicamentos, e tudo isto daria exatamente força e esperança às pessoas, e a farmácia tinha que ser exatamente uma montra dessa esperança. E as farmácias ganham toda esta vida com todos estes animais exóticos, quanto mais exóticos melhor, porque faria com que o medicamento se tornasse ainda muito mais eficaz. O que fez exatamente que, eu julgo que todos nós que estamos aqui ouvimos o engenheiro Carlos Moedas a dizer que Lisboa tem unicórnios, e é verdade, o Museu da Farmácia tem um corno de unicórnio, tem um verdadeiro corno de unicórnio, portanto podem ir lá ver e tocar e sentir a energia de que é ter um corno de unicórnio num museu que a pessoa é tocar. Eu estou-vos a dizer isto porque há 2 meses atrás encontrei uma pessoa a tocar e a rezar no corno do unicórnio. A importância da fé no combate à doença continua a ser um elemento essencial da nossa vida, da fragilidade muitas vezes da nossa vida, que tem de socorrer exatamente a estas substâncias. Mas como estão a ver, tudo isto que estão aqui a ver são peças do Museu da Farmácia. Portanto, ali do vosso lado esquerdo terão um unicórnio, como também a importância de muitas vezes da simbologia farmacêutica do exterior dar essa capacidade de esperança. Por isso é que os sinais de farmácia têm que ser tão fortes como a heráldica militar, para que a pessoa, porque a pessoa tem que sentir antes de entrar na farmácia que ali vai ter esta componente de força neste combate. E não podemos esquecer que uma das questões que o Sr. Almirante fez referência no combate ao Covid, quando perguntaram porque é que ele usava farda, foi ele recordar que, mesmo da doença, não podemos esquecer que é um combate pela vida. E sendo ele militar, teria que usar farda militar. Os símbolos de farmácia e os símbolos de poder de farmácia trazem isso. Outra nota que eu quero fazer referência, que é aqui do vosso lado direito, nós temos a verdadeira pedra filosofal, feita por farmacêuticos portugueses, no estado de Goa. Portanto, aquela bola de ouro e aquela peça em prata, a bola de ouro é a verdadeira pedra filosofal, feita de safiras, feita de diamantes, feita com pérolas, esmeraldas e tudo o que seja cristais de poder, porque os cristais das pedras preciosas trazem energia para curar a doença e são poderosos amuletos. E quando nós muitas vezes vemos as coroas dos reis, das rainhas e afins, os diamantes e nas tiaras, não só são símbolos de poder, mas também são símbolos de proteção contra a doença. Porque a energia que eles contêm faz exatamente um combate à doença. Daí que a pedra filosofal que o Museu da Farmácia tem mostra exatamente toda essa componente também muito interessante ligada aos cristais aplicados à farmácia. Claro que, como eu disse há pouco, aqui do vosso lado esquerdo é uma imagem do nosso museu no Porto. O museu, como eu vos disse, está dividido entre Lisboa e Porto. Se forem ao Porto, por favor, não deixem de ver. Os unicórnios, os dentes de tubarão também são elementos importantes para verificar se estamos a ser envenenados ou não. São poderosos, muitas vezes são poderosos antídotos. Portanto, e isso comprava-se geralmente na farmácia, para garantir da qualidade, porque sempre, como eu vos disse, sempre foi uma atividade regulamentada. As pessoas tinham confiança para ir à farmácia, até para comprar estas substâncias, como também vão ser as moedas. As moedas que muitas vezes eram utilizadas no comércio. Por exemplo, uma das moedas muito utilizadas como amuleto é o São Jorge, ou a nossa moeda, o São Vicente. Portanto,
as moedas de São Vicente, muitas vezes fazia-se até um furinho para proteger as pessoas. Portanto, as moedas com imagens de santos eram geralmente também poderosos amuletos contra as doenças. E claro, a presença sempre de imagens religiosas, neste caso eu trouxe o São Cosme e o São Damião, porque eu sabia que alguém do Benfica ia aqui estar, e mostrar que no Museu da Farmácia podem ver as relíquias sagradas dos ossos do verdadeiro Cosme Damião. Portanto, que graças a Deus que nós temos. E esta é um pouco da história que eu queria vos contar, não deixando de salientar também que esta é apenas uma parte da história. O Museu da Farmácia é o único museu de história universal que existe no país. Todas as nossas peças são originais. Nós contamos uma história de 7.000 anos. Muitas das nossas peças deveriam estar em Paris, em Berlim, em Nova Iorque, em Londres, mas não estão em Portugal, e nós temos exatamente essa honra de ter resgatado para o nosso país um museu único com esta capacidade de contar a história da saúde ao longo de 7.000 anos. E recentemente ouvimos na televisão uma conversa entre o presidente da China e o presidente da Coreia do Norte e o presidente da Rússia a falar sobre imortalidade. Todos eles, os três, falavam sobre a importância da imortalidade. Não é novo, quem estuda história e quem gosta de história sabe que é sempre uma questão importante na nossa vida. Eu, enquanto sportinguista, peço sempre aos cientistas, deem-me sempre a capacidade de estar acima dos 120 anos para ver os outros possíveis campeonatos do Sporting, porque nós temos que pensar lá ao longo, e nesta imortalidade, que é isso que nós queremos quando fazemos um medicamento, quando nós damos informação a vocês todos sobre esse medicamento, e quando nós partilhamos o nosso conhecimento convosco através de um medicamento, o que nós queremos sempre na farmácia e os farmacêuticos é ser exatamente partilhar a capacidade de vos dar imortalidade. Não direi que é para viver todo o sempre, mas para que a vossa vida seja o mais longa possível com esperança. E, portanto, o sarcófago egípcio mais antigo que existe em Portugal, em exposição, está no Museu da Farmácia, e podem ver, e é este que está aqui à vossa frente. Claro que nós não ficamos pela Terra. O Museu da Farmácia é o único museu que tem peças ligadas à aventura espacial. Somos o único museu que tem peças doadas pela NASA e pela Agência Espacial Russa. Portanto, fiquem conscientes que os vossos netos vão ser já os habitantes de Marte. Marte já está conquistado. Portanto, é só fazer ali uma plataforma na Lua, e Marte neste momento está completamente, mas temos a honra de ter já estes medicamentos, quer da NASA, do vosso lado esquerdo tem da Agência Espacial Russa, e aqui do vosso lado direito nós temos os medicamentos oferecidos pela NASA do Space Shuttle Endeavour, da sua missão de dezembro do ano 2000. Não estão nos Estados Unidos, estão em Portugal. E também queria chamar a atenção que é possível, os meus amigos têm a possibilidade de conhecer mais a farmácia e a saúde das nossas vidas através das visitas temáticas que o museu realiza, como estão aqui a ver, quer do nosso CESA, quer uma que está a ter muito sucesso, que são os Lusíadas nas coleções do Museu da Farmácia, ou como agora vai ser lançado o Asterix, e nós temos uma visita especial que é a saúde nos álbuns do Asterix. Mas aquela que tem maior sucesso é a Agatha Christie no Museu da Farmácia. Portanto, esta visita temática faz ali uma relação entre as peças da nossa coleção, os romances da Agatha Christie, e aviso já que, se estão à espera que nesta visita percebam como matar alguém, tirem o cavalinho da chuva, que não vão ter essa hipótese. Fazemos só uma relação importante sobre os livros, a vida dela e as coleções do Museu da Farmácia. E, caríssimos amigos, muito obrigado pela charpada que eu vos dei,
e espero vê-los proximamente também no Museu da Farmácia. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu tive aqui várias vezes de me conter para não o interromper, porque tenho aqui uma lista de perguntas que fui assentando. Muito bem. Não queria estar a impor-me já de princípio. Não sei se temos alguma questão online ou na sala. Temos questões online. Sim. Então, de Edith Fernandes, 2 perguntas. Quando é que as boticas deixam de estar dentro dos mosteiros e havia mulheres que trabalhavam nas boticas? Existia, sim senhora, e Portugal foi um caso único no mundo em que nós tínhamos boticárias e a Casa Real Portuguesa, a secção feminina, tinha boticárias, o que não era igual em muitos dos outros países em que existia um boticário para a parte masculina e feminina, mas em Portugal nós tínhamos boticárias para para a ala feminina da corte. E sempre tivemos, graças a Deus, boticárias na nossa história. Sobretudo quando o marido morria, muitas vezes eram elas que tinham que assumir e tinham que fazer os exames, e isso é notório quando nós estudamos a história da cidade de Lisboa, e sobretudo com os descobrimentos vamos vendo que muitas vezes quem está à frente das boticas são senhoras que tiveram que se lançar exatamente nessa arte, porque fazer medicamentos é também uma arte. E a outra pergunta, já sei, era... Elas deixam de estar juntas quando há extinção das ordens religiosas. Elas sempre coexistiram. Tinham uma mais-valia, que era a mais-valia espiritual, e a mais-valia do conhecimento, porque as ordens religiosas tinham uma intranet. Portanto, elas iam partilhando, dentro da mesma ordem, elas iam partilhando os conhecimentos. Não davam era o conhecimento às outras, porque a capacidade de curar alguém dava poder. Portanto, o segredo dos medicamentos teria que ser muito bem guardado. Mas vai ser com a extensão das ordens religiosas, ali em 32, 33, salvo erro. 34, peço desculpa. E foi quase ao lado. Mas começou, exatamente, que as farmácias privadas depois têm que ser lançadas, porque vai ser mesmo pedido, que é pelo governo central, mas também pelos municípios, porque não podem deixar de ter os seus habitantes sem medicamentos. E não podemos esquecer, o século XIX e o início do século XX foram brutais em termos de doenças. Tivemos todas e mais alguma. Como sabem, a peste negra até voltou. Temos outras novas, como a cólera, e isto tudo faz com que cada vez mais, no início do século XX, a gripe espanhola, faz com que cada vez mais a necessidade dos governos estarem, e da própria governos regionais, de estarem sempre preocupados com a saúde e da garantia da qualidade das boticas. Também uma informação da doutora Anunciatela Alexandrini. Diz que está a transcrever o recheio de uma botica da Rua das Flores do início do século XVIII, que um italiano cedeu à Igreja do Loreto. Lindíssimo. Sim senhora, então um dia tenho que passar pelo Museu da Farmácia. Mas é uma aventura. Mas muito obrigado. As descobertas portuguesas, sobretudo, se calhar, no Brasil e digamos, no Extremo Oriente, influenciaram também a farmacopeia portuguesa. Sobretudo do Brasil, que era a grande novidade. Essa foi a grande novidade. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um produto que agora não é farmacêutico, antes pelo contrário, mas que foi trazido como farmacêutico, que é o tabaco. É um produto para aliviar as dores, normalmente. Não, mas vamos lá ver. O conhecimento da matéria médica, que é assim a forma que nós designamos, é realmente a maior novidade quando nós lançamos para aquele lado. É aí que é a grande novidade. Porque por isso é que eu faço sempre referência, a rota da seda era uma rota de conhecimento e de substâncias. A questão era sempre, as quantidades eram escassas.
Daí que a grande revolução que os descobrimentos vão fazer e o próprio conhecimento local. Eu não posso esquecer da importância do Tomé Pires e da Suma Oriental, que é uma obra extremamente importante para o conhecimento até da geopolítica, mas sobretudo também das substâncias, que traz para esta Europa. Como eu vos disse, muitas, e às vezes nós só vemos as cruzadas apenas como uma altura de pancadaria. Não foi. Eu peço desculpa, mas eu digo sempre, as cruzadas foi a primeira parte do programa Erasmus. Íamos para lá, os cientistas iam para lá, iam para aquela zona porque era uma zona onde era possível fazer a compilação dos vários saberes que iam existindo e depois trazer para a Europa. Foi uma altura muito importante. E realmente é o novo mundo. Aliás, que tudo muda. Tudo muda com a descoberta do novo mundo e que cada vez que nós vamos entrando por aquelas ilhas, por aqueles continentes, isto vai ser. Agora vou dizer aquilo que infelizmente acontece em Portugal. Não soubemos aparentemente fazer essa divulgação. Podíamos estar completamente a milhas da inovação na área da farmácia, como também da revolução industrial. É sempre aquilo que eu digo, nós somos um país que trabalhamos muito, não sabemos comunicar muito e que nós trabalhamos muito se trabalhamos, mas é sempre na passadeira elétrica. Fartamos de correr, mas é raro depois aqueles que têm a visão de nós darmos um salto para o outro lado. Somos muitas vezes eu digo sempre, nós temos dois problemas na área da saúde, que é a miopia e a humildade. A miopia é que os portugueses têm muitas vezes à frente dos olhos algo extraordinário que não sabemos reconhecer, porque não sabemos reconhecer o bom que está perto de nós. É sempre o que está fora. E depois, quando nós vamos para qualquer outra parte do mundo, fazemos uns brilharetes, e se vemos pela área da ciência, é raro qualquer fundação não tenha neste momento portugueses a desenvolver o topo do topo em termos da ciência e sobretudo na área do medicamento. E o Garcia de Horta, que aproveitou também as receitas ayurvédicas, trouxe alguma influência aqui ou não? Eu não falo da concorrência. Eu só falo do Tomé Pires. O Garcia da Horta é do lado dos médicos e eu não falo dele. Estou a brincar. Claro que trouxe, mas nós temos aqui uma situação que é esta. Como eu lhe disse, a Ayurvédica, nós íamos conhecimento, por aquilo que eu já vos disse da troca e exatamente do que é a nossa expansão. E isso vai entrando gradualmente muito na nossa vida. Mas muito antes do Garcia da Horta, até mesmo tem o Tomé Pires e também o Gustavo da Costa. Só nós falamos muito do Garcia da Horta porque o conhecimento, sobretudo do Tomé Pires, é posterior, porque os franceses tiveram a amabilidade de roubar muito o seu grande livro e durante as invasões francesas. Mas é aquilo que eu lhe digo. Quando nós hoje olhamos para aquilo que foi os nossos cientistas, podemos ficar admirados com aquilo que nós fizemos pela ciência, e é tão pouco divulgado a nossa capacidade e aquilo que foi. Muitas vezes grandes cientistas, muitos deles até holandeses e outros, vão ficar com exatamente os louros porque vêm muitas vezes a Portugal, têm conhecimento daquilo que está a passar em Portugal e depois têm aquela capacidade de colocar em livro, de pôr o livro a fazer esse marketing científico, porque o livro era e é um marketing também científico, mas nós mudámos o mundo. Mudámos mesmo o mundo. Na passada terça-feira tivemos uma mesa redonda aqui sobre o calendário e os 10 dias que desapareceram em 1582. E o professor Henrique Leitão dizia uma coisa muito engraçada, que encontraram calendários no livro de horas do rei Dom Manuel que já tinha
do princípio do século XVI, que já tinha a retificação que foi feita no final do século XVI, porque os marinheiros portugueses não podiam andar com calendários errados, e essa retificação foi feita, tinha que haver uma equipa que fazia essa retificação, e a ciência portuguesa estava ali guardadinha, e nós agora estamos a descobrir que nós percebemos-nos e alteramos coisas muito antes do resto da Europa. A pergunta que eu tinha para lhe fazer, porque achei extremamente interessante esta lei da separação no século XIII, quando houve a separação... Já digo assim, é a mesma anterior, é no mundo islâmico. Sim, essa separação entre o médico e o boticário. Aquele que faz o medicamento e o que até aí era a mesma pessoa que fazia as duas coisas? Era alguém que estudava as duas coisas? Vamos lá ver, é o seguinte, por isso é que eu comecei esta nossa conversa com o mundo árabe-islâmico, porque como eles estão a desenvolver de uma forma muito forte a ciência, eles perceberam que as competências tinham que estar bem divididas, bem delimitadas, para que as pessoas não se dispersassem. Portanto, é uma visão, estratégia sobre a capacidade e o dever que as pessoas têm, neste caso, de curar as pessoas. Portanto, para não haver a confusão, porque, como eu vos disse anteriormente, no mundo greco-romano, esta componente da cura está dividida por várias profissões. Portanto, há ali uma concentração para que a eficácia do combate à doença esteja alinhada por duas vias, que é o diagnóstico e a competência de produzir e depois também dispensar esses medicamentos. Mas tudo isto tem a ver exatamente com uma visão estratégica extremamente importante que nós vamos recolher exatamente ao mundo árabe-islâmico. E isso foi feito na Europa de uma maneira global? Foi. E vai entrando ali pela Sicília e vai entrando porque as pessoas começam a ver exatamente e a fazer essa capacidade de... Porque há aqui uma questão que hoje nós temos que perceber, é que para anteriormente a esta estratégia, as pessoas muitas vezes tinham que se deslocar para muito longe. Portanto, nós muitas vezes esquecemos que os conventos e os mosteiros não estão dentro das cidades, estão geralmente até fora. Portanto, as pessoas tinham que despender muito do seu tempo para adquirir esses próprios medicamentos. E esta estratégia de colocar a acessibilidade ao medicamento dentro das cidades torna mais eficaz exatamente o combate à doença. Portanto, trazer para junto das pessoas esse combate. E daí que esta tenha tido um enorme sucesso. Uma pergunta que, pronto, ignorância minha pura e dura. Eu também. O que é a água de Inglaterra? A água de Inglaterra era um medicamento em que tinha quinino. Portanto, foi daqueles primeiros medicamentos. E vinha de Inglaterra? Isso é uma grande história. É uma grande história. Tem a ver com o de ter sido fabricada, depois também ter sido fabricada cá em Portugal, em Lisboa também. E vai haver todas estas águas medicinais, tornam-se muito populares, porque depois acabamos de ter a água de Inglaterra, a água da Hungria, e todos os países vão tendo aqui com substâncias químicas que deram a origem exatamente. Não podemos esquecer que, vou dar um caso, que é estes licores, muitos dos licores, passando pelo licor beirão, que foi exatamente um medicamento. Portanto, muitas destas, ou os vinhos quinados, que tornaram-se muito famosos durante a lei seca dos Estados Unidos, porque era possível importar diretamente de Portugal os vinhos quinados e que passava como medicamento, e aquela rapaziada assim ficava com um sorriso na cara, sem estar fora da lei. Não sei se temos... Nesse caso será também o caso do licor Cisverga.
Claramente. É cada medicamento. Não, são todos, porque eles tinham, tanto, nesta altura de século XVII, século XVIII, a química era tão forte e temos exatamente toda uma estrutura de laboratório que as farmácias vão ser, não direi todas, mas muitas delas vão ter essa capacidade de produzir, e eu digo sempre, o combate à doença era muitas vezes como nós hoje infelizmente vemos em muitas partes do mundo, é combate rua a rua, bairro a bairro. Muitos desses medicamentos, eu lembro-me sempre falando de medicina, que o lavar as mãos pela primeira vez antes de operar fez que o número de mortos nas intervenções baixasse. Se calhar o beber um copo de álcool devia de baixar eu vou por outro caminho. Era quando as cidades não tinham saneamento, não podemos esquecer que a água que chegava era a água que vinha dos poços, das fontes, e muitas vezes se a pessoa não tinha dinheiro para mandar vir importar água das serras, que era a famosa água cristalina, a população mais pobre, o que é que fazia? Misturava o vinho, a cerveja, a aguardente na água, porque matava o bicho. E matar o bicho resolvia muito. E muitas vezes as pessoas esquecem-se que esse termo está muito ligado não era medo, era ao pavor das pessoas beber água. Daí depois, no século XIX, temos todos aqueles outros problemas, início do século XX, com as cirroses, que era uma consequência dessa situação. Porque, por exemplo, no século XVI, toda a forma de abastecimento de água à cidade, que era uma situação, vinha água de poços que não devia de ser propriamente cristalina, e que era a água que as pessoas bebiam quando que tinham acesso, e só a essa parte da água estar, não ter condições, não devia de fazer. Temos perguntas, duas perguntas. Temos perguntas na sala e temos perguntas online. Começamos pela sala. Não sei se ligar isto, já está ligado. É só falar. Em 1890, 1900, eu tenho conhecimento de que havia um boticário da minha família, um irmão do meu avô, e a questão que vou pôr está relacionada com a formação que os boticários tinham que ter, que já vi que é uma profissão muito regulada, o que se compreende, e penso que a formação também seria regulada, naturalmente. E nos jornais da época, lá da minha região, eu tive conhecimento que o irmão do meu avô, fez uma formação obrigatória, penso eu, para boticário, e teve uma botica lá na minha terra. E depois, mais tarde, ele próprio foi também formador de outros boticários da região, que aparece lá nos jornais, que é o irmão do meu avô, que recebeu fulano e fulano e fulano, que depois se estabeleceram naquelas aldeias por ali. Portanto, está comprovado neste caso que eles tinham formação. Então, que tipo de formação é que era? Também era teórica, era prática? As duas. Sempre as duas. Sempre, até hoje. E antes das universidades? Até hoje. Até aos farmacêuticos? Até hoje, sempre teórica e prática. Sempre teórica e prática. E nessa altura tinha que se ir a Coimbra tirar o curso, e depois havia as escolas médico-cirúrgicas, e depois, mais tarde, temos o curso de farmacêutico que se tirava apenas na Faculdade de Farmácia do Porto, e a partir depois dos anos 60 em Lisboa também, mas primeiro Coimbra, mas depois era o Porto que garantia a qualidade académica dos farmacêuticos em Portugal, mas tinha que ser sempre por formação, e sempre tinha que ter sempre, como hoje, sempre a componente teórica e prática. Por isso é que desde sempre das inspeções iria-se ver se as pessoas tinham um número de alambiques, de almofarides, de vasos de
botica, das quantidades de açúcar, de mel e de outras substâncias, sempre por esse lado prático também. Começou a formação nas universidades portuguesas do farmacêutico, portanto o curso de farmácia foi instituído aí por volta de quando? Mas já no século XV, no século XVI já tem essa formação, já começa a ter, mas por exemplo, é aquilo que eu digo, se for para o lado até de árabe-islâmico e da parte medieval, há sempre esta componente medicina-farmácia, porque aliás as pessoas pensavam sempre que até há muito pouco tempo que o curso de farmácia estava dentro da Faculdade de Medicina, e há muito tempo que nós já estávamos separados. Não tinha pensado nisso, mas tem todo o sentido vocês terem uma a mistura dos medicamentos. Sim, sempre houve essa preocupação, porque é aquilo que eu tentei explicar, é uma parte de garantir a saúde da população. Temos duas perguntas online. Sim, online são duas observações do João de Figueiredo Rigo. A primeira em que diz: durante a cronologia respeitante à aplicação dos estatutos de sangue, não era permitida a presença de judeus conversos nas boticas, mas dada a necessidade, acabaram por ser autorizados a exercer nas boticas conventuais. A segunda refere que o uso do tabaco teve várias formas de aplicação, até nos enemas, especialmente para o socorro de afogados. E se por acaso quiserem ver a farmácia portátil do navegador inglês que trouxe o tabaco, o que é que eu vos posso dizer? Vão ao Museu da Farmácia, porque nós temos a farmácia portátil do Sir Walter Raleigh no nosso museu. Portanto, estão a ver que até por aí podem ver essa relação. Eu já nem vou falar de quando a utilização do tabaco contra problemas de asma, porque eu acho que Eu tenho uma questão também. O Hospital Real Todos os Santos tinha uma botica ou servia-se da botica de São Domingos, por exemplo? Não, o Hospital Real de Todos os Santos tinha uma botica, muitas vezes tinha, e aquilo que nós sabemos, daquilo que eu vou sabendo, tinha até uma relação muito interessante com os boticários da cidade de Lisboa, porque nós não podemos esquecer que há ali uma concentração de competências, um bocadinho aquilo que hoje cada vez mais ouvimos, que é concentrar as competências para as pessoas saberem, mas eles tinham uma botica e era muito importante, mesmo muito importante. E isso vê-se pelos relatórios daquilo que eles compravam, daquilo que eles faziam, e não podemos esquecer outro pormenor. Os hospitais eram para a maioria da população, porque as pessoas ricas esperavam que o farmacêutico e o médico fossem lá à casa. Portanto, e se nós vermos o que é que era a população de Lisboa, nessa altura vermos como era necessário a importância. Mas claro que havia depois toda esta relação da área geográfica com os mosteiros. Claramente que havia essa referência. Como eu vos disse, eles faziam uma intranet de conhecimentos e a rivalidade era sempre muito forte. Sempre muito forte. Se não temos mais questões, agradeço a toda a gente e digo que a próxima conferência no âmbito da nossa exposição é a doutora Sílvia Ferreira, que vai falar no dia 14 de novembro sobre o ofício do entalhador. Por isso passamos do boticário para o entalhador no dia 14 de novembro e agradeço imenso. Espero-vos ver para a semana noutras conferências do Gabinete de Estudos Aliciponenses.